E com dois escritores que a gente ainda não conhecia tão profundamente, mas que nós fomos resgatar das suas solidões, não é? Para o nosso convívio. Né? Agora vamos ouvir as considerações, não as considerações finais, mas sobre sua obra, né? Porque eu já vi que você começou a escrever realmente em São Paulo, porque você começou a escrever lá para como sobrevivência, não é? Mas eu acho que na infância, como você era muito leitor, você deve ter escrito alguma coisa, não é? Realmente, porque chega aquela ideia, porque para chegar já depois de escrever, não é? É porque você já rabiscou antes, né? E depois, assim, as dificuldades que você teve, porque lá em São Paulo o mercado é excelente, né? Então, quer dizer, o editor diz assim, não está legal, mas você refaz tudo e consegue, né? É diferente, aqui nós não temos editoras praticamente. Os editores, normalmente, nós somos autopatrocinadores, não é? E lá não, lá tem trabalho mesmo, né? Então, fale para nós como foram as dificuldades, como você publicou esses livros, né? E quais são os futuros projetos. A dificuldade primeiro de criar, depois de divulgar, são praticamente... como é que eu digo? Não são casadas. Não necessariamente você cria e aquilo. Muita coisa é criada e não é publicada. Essa época que eu falei do clube literário, na verdade eu tentei, eu estava rabiscando ainda, né, a tentativas de produzir alguma coisa. Eu escrevi alguns contos, mas isso nunca foi publicado em canto nenhum. Eu entregar, era concurso de contos, aí tinha que ler isso lá na frente da plateia, a gente lia e deixava por cima da mesa lá, o conto ficava por cima da mesa, então, e pronto, e ficava. Era assim, agora ficava só, digamos, a experiência que foi amadurecendo, etc. Depois dessa experiência do jornal, lá em São Paulo, que eu contei, é que veio uma ideia mais clara de que era possível ousar aquilo que você vinha na sua mente, você tentar colocar no papel e pedir, mas isso demorou muito. E aí surgiu a experiência universitária, ainda não como professor, mas a experiência dentro da academia. E uma coisa é você escrever para a academia. Você pede um artigo sobre alguma coisa, é 25 páginas. Um artigo. Para uma revista científica, não é menos do que isso. E outra coisa é você escrever para um jornal diário, que o editor dá 30, ou quando você tem muita sorte, ele dá 40 linhas para você escrever. Linhas. Então veja a diferença entre você abordar o mesmo tema com 25 páginas e com 40 linhas. Eduardo Galeano diz que escrever ou é fácil ou é impossível. Porque você fazer um resumo do que você ia dizer em 25 páginas, resumir em 40 linhas, é uma transposição muito difícil. E ele complementava esse pensamento de que ou é fácil ou é impossível, dizendo que não tinha tempo de escrever textos curtos. Disse, minha vida é tão atribulada que eu não tenho tempo de escrever texto curto. Ao contrário do poeta Paulo Varela, que faz texto de 30 segundos, né? Para televisão. Mas veja, isso é verdade. Escrever texto curto precisa de muita capacidade e de você cortar muita palavra. Escrever é cortar palavra, gente. Parece até que eu estou dizendo alguma sandice, mas é isso. Você até chegar a um texto razoavelmente plausível para o leitor degustar, é cortar muito palavra. Você corta muita besteira do que você vai na primeira ousadia, joga e depois vai cortar. Pelo menos essa é a minha visão, é o meu olhar, a minha experiência, fruto da minha experiência é essa. Foi o meu aprendizado.
No começo foi na academia, então me ensinaram que escrever era escrever muito sobre uma determinada coisa. Pequeno problema na academia, você tem que escrever muito sobre aquilo ali. E eu já tive a experiência, esse livro aqui, por exemplo, é a tese de doutorado. A tese de doutorado eu resolvi, como eu acho que somente a banca leu, eu resolvi publicar como livro. Aí publiquei e foi um fracasso. Pois não, companheiro? Em Minas Gerais, nós temos uma palavra muito pouco usada por aqui, que diz o seguinte: se você amarfanhar um romance, sai um conto. Amarfanhar. Pega uma folha de papel, aperta, amarra, até, amarfanhar. Então, se você espremer um romance, sai um conto. Aqui a gente chama de causo. Sai um causo. Bom, aí esse aqui, como foi um fracasso de novo, né? Porque a tese eu achei que ninguém ia ler, então transformei em livro para ler. Aí eu fiz um artigo que eu não tenho mais, tá? Essa edição foi tão pequena que esgotou e eu não estou nem trazer para cá. Aí eu fiz um artigo sobre a tese para ver se as pessoas liam. Não era mais a tese, já que a tese era longa e praticamente ninguém leu. Então eu fiz um artigo sobre a tese, chamada, aqui é Produtividade Social. O artigo eu chamei de Uma Nova Ética para a Gestão Urbana. A tese é sobre Natal. Eu questiono a falta de planejamento de todos os gestores desde que Natal existe. Que chamam planejamento, mas não existe planejamento, nunca existiu e nem existe hoje. O que acontece é só uma ficção e essa é a tese. É por isso a produtividade social, o nome. Esse conceito aqui de produtividade social é que eu digo que para fazer planejamento você tem que ter por trás, como um conceito integrador, a produtividade social, vendo o interesse de cada segmento da sociedade. Pois não, Castro? Eu ia perguntar para você, aquela prospecção do Natal 2015, lembra daquele projeto? Isso, a tentativa, né? Mas não vai para frente, não prospera, não sai do papel, até fica um livro bonito. Fazer o Natal 2015 deu um livrão bonitão, danado, né? Mas não sai, virou peso de papel nas mesas dos burocratas e pronto. O Natal não foi um planejamento também, né? Ali foi, mas era uma coisa, veja que era uma cidade de, acho que o quê? 10 mil habitantes? Nem isso, acho. Então ele fez, na verdade, um loteamento bem feito. Mas planejar é muito mais do que isso. Planejar você hoje, na complexidade de hoje, você tem que pensar em todos os segmentos da sociedade, todos os interesses, digamos assim. E hoje o que acontece é que o planejamento, entre aspas, vai correndo atrás da especulação. A especulação imobiliária, os donos de terrenos, a propriedade privada. O cara diz, aqui eu vou fazer um condomínio aqui, acabou. Aí depois o poder público vai ter que botar telefone, vai ter que botar luz, vai ter que botar água, saneamento. E aí ele, depois que já está decidido que vai fazer o condomínio ali. Isso para ficar no menor. E as ocupações, e de áreas que não deveriam ser ocupadas, que são áreas de preservação ambiental e são ocupadas. Né? E comércio sem estacionamento. Aqui a causa uma das causas principais da falta da não prosperar a livraria Nobel é a falta de planejamento, é falta de estacionamento. Se tivesse estacionamento aqui, ela estaria de pé, bonita, grande e vendendo. Mesmo no mercado livreiro, que é um mercado difícil, mas sem estacionamento, aí é suicídio. Certo? Bom, então esse aqui é a tese, pois não? Eu vou colocar um ponto a mais nesse negócio de estacionamento. Na cidade de Bauru, minha família é toda de lá. Na cidade de Bauru,
os comerciantes reclamaram que os clientes não podiam entrar porque tinha carro parado ali em frente à loja o dia inteiro. Muito bem. A prefeitura mandou fazer um levantamento. Eram os carros dos donos das lojas. É um negócio esquisito, né? Aí o prefeito mandou colocar aquele negocinho de moeda que nós temos, parquímetro. Aí os donos da loja acharam ruim. Eu não vou pagar estacionamento, não sei o que. Na frente da minha loja, né? É muito complicado. Exatamente. E tem solução técnica? Tem. Você não pode dizer, aqui não tem mais onde estacionar na avenida. Tem. Se fizer planejamento, tem onde estacionar. Em Buenos Aires, tem uma avenida inteira, imensa, que o estacionamento é embaixo da avenida. Embaixo. A avenida é um bloco de concreto cobrindo o estacionamento. Embaixo dela os carros estacionam. É como se fosse um viaduto. A avenida é um viaduto plano. Certo? Então, tem solução técnica. E são essas coisas que eu questiono na tese. E como não foi lida, eu fiz o artigo. E o artigo acho que foi lido. Porque eu fiz 500 e eu não tenho mais nenhum. Então, passou 10 anos para desaparecer os 500, mas desapareceu. Então, agora, não sai do papel. Alguém ficou com ele, achou bonito, eu sei, mas não funcionou. E este daqui, para não dizer que não falei, foi uma experiência do primeiro translocado gesto que eu falei, de aceitar o cargo de secretário de Educação de Natal. Eu fui secretário de Educação de Natal na gestão Alto Tinoco. E fui demitido eu soube a minha demissão pelo Diário de Natal. O prefeito ficou lá em casa até meia-noite conversando e foi embora. Despediu-se, ia para Brasília e tal. E quando foi no outro dia de manhã, eu mandei o motorista comprar, estava esperando, e eu mandei ele comprar o jornal na banca. Quando chegou, a manchete era a minha demissão. Eu fui demitido como secretário de Educação. E ele tinha ficado lá em casa até meia-noite, sem dizer nada. Aí ficou engasgado isso, eu disse, eu vou contar num livro. Isso aí, contei como foi que ele foi eleito e como foi essa bendita administração. Se alguém tiver curiosidade, tá aí. Para saber como foi. Aí eu acho que até entrou no outro tema, que é meu foco de abordagem, que é a saúde mental, né? Que eu acho que ele já se enquadra também, né? Dentro da outra abordagem. Você despertou. Não, eu já tinha essa preocupação, desde o primeiro livro, mas eu acho que ficou ele como um exemplo, digamos assim, uma ilustração. Interessante que quando ele foi nomeado prefeito, eu fui um dos que achei que apareceu alguém que é outra via, e de repente foi um fracasso, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Até hoje, Eduardo falando, você falando, aí a gente começa a perceber que tem outras coisas por trás que a gente não percebe. Ele prometia o mesmo cargo a 3 pessoas, por exemplo. A 3 pessoas, a mesma coisa, é o mesmo cargo. E muitas outras coisas ele fez. Ele desaparecia no meio do expediente, aí ficava a assessoria louca, todo mundo sem saber e tal. Ele, a via costeira, entrava em qualquer hotel e ficava tomando uísque até desaparecia. Ou então pegava um ônibus e ficava indo de um terminal até o outro terminal sentado dentro do ônibus. E o ônibus ia para um terminal, depois para o outro terminal. Então foi essa figura que administrou a cidade. Podia ter planejamento? Não, né? Não dá, né?